Visão econômica e financeira das parcerias público-privadas. Os principais tópicos da apresentação, os grandes temas que a gente vai abordar aqui nessa apresentação. O porquê das PPPs, a origem das PPPs, por que as PPPs surgiram. Os pilares das PPPs, dentro desses pilares eu entendo que tem a explicação por que elas serão o futuro da administração pública. O principal deles é a meritocracia, performou, recebeu. O setor privado está muito acostumado com a meritocracia, o setor público nem tanto. Então as PPPs elas trouxeram para os projetos da administração pública a meritocracia, que eu acho extremamente saudável. O value for money, valor para o dinheiro, né, fazer mais com menos, enfim, fazer investimentos que valoriza bem o dinheiro que você está usando para executá-lo. O funding, captação de recursos. Muitos autores que estão trabalhando com PPP entendem que o principal pilar das PPPs, né, o principal motivo das PPPs é o funding. Na minha visão, não é isso. O funding, na verdade, o setor público, ele consegue ter um custo até inferior ao setor privado. Então, isso não é justificativa para a PPP no meu modo de ver. Nós vamos falar também sobre como desenvolver projetos de PPP. Vamos falar sobre as PMIs, que é o procedimento de manifestação de interesse. Falaremos também sobre as MIPs, que é a manifestação de interesse da iniciativa privada. Falaremos também sobre o cronograma, como que a gente consegue, em quanto tempo a gente consegue desenvolver um projeto de PPP. Bom, o primeiro grupo é o grupo onde a gente pretende responder o porquê, né? O porquê das PPPs, a sua origem, enfim. Vamos começar falando sobre o relacionamento do Estado com a iniciativa privada. Vamos falar sobre a linha do tempo dessa relação. Então, nessa linha do tempo aí, a gente pode perceber que até 1993, o Estado ele tinha uma característica de Estado prestador. Até a lei das licitações era isso, o Estado contratava o serviço, pagava o setor privado pelo serviço, pela obra, enfim, que iria executar, e administrava essa obra, esse serviço, e prestava serviço para a população. Desde então, desde 93, desde a lei dos portos, o Estado passou a olhar o setor privado mais como um parceiro. A gente pode perceber isso na própria lei dos portos, depois na lei das OS e finalmente na lei das PPPs. E o primeiro Estado que promulgou a sua lei foi Minas Gerais, em 2003, e na sequência, em 2004, a lei federal e de outros estados também foi promulgada. As PPPs, na verdade, elas são concessões especiais. E para entender melhor lá na frente as concessões especiais, vamos definir primeiro uma concessão comum. O que é uma concessão comum? Numa concessão comum nós temos três atores. Temos o poder concedente, temos as concessionárias, que é uma empresa privada, e temos o usuário. O poder concedente concede a uma concessionária o poder de gerenciar, enfim, administrar determinado ativo. Esse presta esse serviço para o usuário, né, fazendo os investimentos necessários para atualização, expansão, enfim, e prestando um serviço de qualidade para o usuário, e o usuário paga uma tarifa. Essa tarifa é suficiente para remunerar o investimento da concessionária, uma taxa interna de retorno do projeto deles, vamos dizer assim, adequada ao risco que envolve o negócio. Isso é uma concessão comum. Vamos falar da evolução da atratividade para a iniciativa privada. Como que a taxa interna de retorno evoluiu ao longo do tempo, com o lançamento de projetos em concessão. Vamos começar da primeira etapa, vamos falar da primeira etapa de concessões rodoviárias, lá nos anos 90. A taxa interna de retorno desses projetos era acima de 20%. E já nos anos 2000, essa taxa já caiu para o nível de 11,26%.
No final dos anos 2010, né, entre 2007 e 2010, a taxa já foi para baixo de 9,95. E isso no segundo ciclo de revisão tarifária das distribuidoras de energia. E assim foi, ela foi caindo, foi caindo, foi caindo, até se estabelecer abaixo de 6,5% com o leilão dos aeroportos em 2012. Vamos avaliar essa queda. Graficamente a gente pode ver que nos anos 90 ela girava lá acima de 20% e agora em 2012 caindo abaixo de 6,5%. Por quê? Maior concorrência. Nos anos 90, isso era um projeto novo, era um cenário novo para as construtoras. Até então elas tinham um relacionamento com o Estado, lembra que o Estado era o Estado prestador, elas prestavam serviço, vendiam obras para o Estado pagava, elas iam embora para casa. A partir dos anos 90, com as concessões, elas passaram a ter que se envolver nas concessões para executar as suas obras. Então, elas, para executar sua obra, tinham que concorrer e tinham que fazer gestão daquele negócio. Então, elas não sabiam, elas foram induzidas, elas foram obrigadas a entrar nesse negócio. E com o passar do tempo, elas perceberam que era um excelente negócio. Quase tão bom, em alguns casos até bem melhor do que a própria obra em si. E ao perceber isso, as empresas passaram a ter mais interesse nesses projetos e passaram a entrar com mais agressividade nos leilões. Isso explica um pouco essa queda de taxa interna de retorno. Também é natural que os projetos mais rentáveis foram licitados inicialmente, e esses projetos foram acabando ao longo do tempo. Então também é um dos fatores aí que explica essa queda. Então os primeiros projetos eles tinham uma rentabilidade alta, eles foram sendo licitados, o seguinte já não tinha uma rentabilidade tão boa e com isso a taxa interna de retorno também foi caindo. Foi conduzindo a taxa interna de retorno para um nível tão baixo. O risco Brasil em queda. Na década de 90, o Brasil ele tinha um histórico de não cumprir contratos. Trazia para os projetos de longo prazo um risco enorme, que estavam embutidos na taxa interna de retorno. Com o passar do tempo, os projetos foram sendo cumpridos e esse risco foi diminuindo. Isso também explica um pouquinho o porquê da queda da taxa interna de retorno. Então nós temos esses três fatores conjugados explicando essa queda. A maior concorrência, os bons projetos foram acabando, os projetos mais rentáveis foram acabando e o risco Brasil foi caindo. Com a rentabilidade dos projetos caindo, viu-se a necessidade de viabilizar esses projetos que não tinham essa atratividade toda. Então vamos entender um pouquinho o porquê. Aqui a gente começa já a enquadrar assim, o motivo principal da existência das PPPs. Nessa figura a gente pode perceber que a base dessa pirâmide é a aquisição de projetos comuns, né, através da 8666. Essa é a base da pirâmide. A ponta do triângulo aí, que são os projetos de concessão, são aqueles projetos viáveis, esses quadros que a gente viu anteriormente. Só que nesse meio de campo, aí, nesse meio termo, existe um monte de projetos que não tem aquela rentabilidade toda e o governo precisa executar. E aí que surge a necessidade das PPPs. Para definir PPP, vamos olhar os conceitos de viabilidade econômica e viabilidade social. Um projeto tem viabilidade econômica quando, estimado todos os seus custos e receitas, o resultado é lucro suficiente para ter uma empresa privada para operar no negócio. Ok? Então, você olha o fluxo de caixa do projeto, gera uma taxa interna de retorno que o mercado privado aceita assumir o risco para desenvolvê-lo. Tá certo? Isso é o conceito de viabilidade econômica. Agora, e os que não têm viabilidade econômica, mas têm uma necessidade social, né? Que a viabilidade social leva em conta, além das receitas e custos financeiros, ela leva em conta os benefícios sociais decorrentes do projeto. Como exemplo, a gente pode citar uma rodovia. A gente pega o fluxo de caixa dela e o fluxo de caixa dela não dá um retorno adequado para o risco que o privado vai assumir. Só que do lado do governo, ele olha o benefício social. Essa rodovia ela vai aumentar a produtividade das empresas, vai melhorar o tempo de deslocamento dos usuários, enfim, tem um retorno social.
Bom, então, nesse cenário surgiram as PPPs. E aqui a gente vai falar um pouquinho das regras gerais das PPPs, né? Como a gente falou já, em 2004 foi promulgada a Lei Federal, que é a 11.079, e no seu artigo 2º ela define PPP como um contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. E quais são as principais características das PPPs? Contrato de valor superior a 20 milhões, prazo compreendido entre 5 e 35 anos, objeto terá que envolver construção, operação e manutenção do serviço, pagamento de contraprestação a cargo do parceiro público, garantia de pagamento da contraprestação por meio de fundo garantidor, criado com essa finalidade. Imagine o setor privado assumindo um contrato que quem vai pagar por esse projeto é o setor público por 20 anos. O risco é altíssimo. Então, criou-se aí a figura do fundo garantidor para garantir o pagamento dessas contraprestações. A criação de sociedade de propósito específico obrigatória. Para cada projeto tem que ter o privado tem que criar uma SPE com aquele objeto social. O somatório das contraprestações que serão pagas pelo ente público não deverá exceder a 5% da sua receita corrente líquida do ano anterior. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que pega-se todas as PPPs que o ente, né, seja município, seja estado, federal, enfim, elaborou, fez, soma todas as contraprestações que ela tem que pagar por esses projetos e esse valor não pode ultrapassar 5% da receita corrente líquida do ente. Quer dizer, isso é uma forma de limitar o endividamento dos municípios, dos estados, enfim. Isso acaba tirando a grande parte dos municípios dessa modalidade de desenvolver projetos, né? E a remuneração do parceiro privado vinculada a padrões de desempenho. É a tal da meritocracia. O parceiro privado vai receber de acordo com a sua performance. Desenvolveu um trabalho interessante, apresentou um trabalho com qualidade para os usuários, ele vai ter uma remuneração maior. Bom, como a gente já falou, as PPPs são concessões especiais. E as duas modalidades de concessão dentro de PPP são a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Vamos detalhar um pouco mais o que é uma concessão patrocinada. Então, uma concessão patrocinada, ela relaciona o poder concedente, a concessionária e o usuário. O poder concedente concede uma concessionária, esta presta serviço ao usuário, o usuário paga uma tarifa, só que essa tarifa não é suficiente para que o fluxo de caixa do investimento da concessionária dê o retorno adequado. Então, esse valor, esse montante, ele é complementado por uma remuneração do poder concedente. Então, a concessionária ela tem duas fontes de receita, a tarifa cobrada de usuário e a remuneração que vem do poder concedente, que é a contraprestação. O exemplo que a gente pode dar aqui para esse modelo de concessão patrocinada é a linha de metrô. O fluxo de caixa, se não for considerado nenhum aporte por parte do poder concedente, ele não é suficiente para remunerar a concessionária através das tarifas. Então o governo vai e complementa esse valor. Concessão administrativa. Ela tem duas formas, tá certo? A primeira forma é quando a administração for a usuária direta. O relacionamento seria o seguinte: o poder concedente, a concessionária, não existe a figura do usuário, o poder concedente concede a concessionária faz os investimentos necessários, faz a operação do negócio, presta serviço ao poder concedente e este remunera a concessionária. Por exemplo, um centro administrativo. Um centro administrativo, o poder concedente concede a uma empresa privada a obra e a operação do prédio e por isso ela vai e paga uma remuneração mensal onde amortiza o investimento feito pela concessionária e a operação do negócio.
Quando a administração for indireta do serviço, poder concedente, a concessionária e o usuário. Aí entra a figura do usuário. Né? O poder concedente concede, a concessionária presta o serviço e quem remunera a concessionária é o poder concedente. O exemplo característico desse tipo de concessão administrativa são os hospitais. Tá? Os hospitais eles são elaborados dentro dessa modalidade. Né? O poder concedente concede a uma concessionária o poder de construir e operar um hospital, este constrói e opera e presta serviço ao usuário. E quem remunera a concessionária é o poder concedente. O usuário, né, a população, não paga por esse serviço. Esse é um conceito que eu chamei de pilar, né, pilar das PPPs, o Value for Money. Esse é um conceito muito interessante, que a gente vai fazer uma comparação aqui. Para explicá-lo, a gente vai comparar uma obra realizada, um projeto realizado pelo setor público diretamente e realizado através de PPP. Ao realizar diretamente pelo setor público, nós estamos fazendo uma estimativa do valor presente líquido dos custos do setor público, tá certo? De uma obra contratada diretamente. O PSC é o Public Sector Comparator, que nada mais é do que um custo público comparável. Tá? Ele é comparável porque, vamos dar um exemplo aqui de um presídio. Né? Um presídio administrado pelo setor público, ele costuma colocar dentro de uma cela de 15, 10 metros, enfim, 10, 15 pessoas. E esse mesmo presídio administrado por uma entidade privada não vai colocar 10, 15 pessoas numa cela desse tamanho. Então ela vai colocar 2, 3 pessoas, enfim. Então, para fazer a comparação adequada desses dois projetos, você precisa ajustar o custo do setor público. Né? Então, no caso do presídio, teria que fazer o ajuste. Quanto que custa colocar um preso por um mês numa cela com essas características? Perfeito. Agora, vamos ajustar. Vamos colocar, ao invés de colocar 15, vamos colocar 2, 3, para comparar com o setor privado. Então, o valor presente líquido dos custos do setor público para esse projeto é representado por esse retângulo aí. Complementando esse valor, tem os riscos, né? Os riscos do projeto, enfim, isso é um custo, né? Indiretamente vai estar refletindo no custo. Então, um projeto feito diretamente pelo setor público teria esse custo aí, que é o custo efetivo. À direita, nós vamos fazer uma estimativa do custo via PPP. O valor presente líquido dos custos do setor privado. Obviamente que o valor presente líquido dos custos do setor privado é inferior ao valor presente líquido dos custos do setor público, principalmente se a gente considerar um projeto de 20 anos. O setor privado ele tem muito mais flexibilidade de contratação, ele é muito mais ágil, ele consegue contratar sempre melhor. Portanto, tem muito menos riscos nessa operação, enfim. Portanto, o fluxo dele, o valor presente líquido dos custos do setor privado tende a ser menor do que do setor público. E aí ele coloca no preço dele o retorno exigido. E, portanto, o custo de um projeto elaborado por PPP, que é a nossa contraprestação pública, ela está representada aí do lado direito pela soma desses dois retângulos aí, certo? E aí o que é o Value for Money? O Value for Money é a comparação desses dois custos, é a diferença. Essa diferença é o Value for Money. Então, para você contratar um projeto em PPP, tem que se fazer o cálculo do Value for Money, fazer uma comparação. Olha, se eu contratar uma obra diretamente, eu vou ter esse custo, e se eu contratar via PPP, eu vou ter esse custo menor. Tá? Tem que ter essa justificativa. Bom, agora nós já vamos entrar na área de desenvolvimento dos projetos. Né? E principal instrumento para desenvolver projeto do lado do governo é o procedimento de manifestação de interesse, as PMIs. Procedimento utilizado por órgãos do governo para obter estudos técnicos e legais de viabilidade, que serão realizados por um grupo privado de interesse. O PMI acontece nas fases preliminares de um processo de PPP, antes da elaboração do edital e do contrato. Todo projeto começa por aí. Né? O relacionamento com o privado começa por aí. Né? No mínimo tem que começar por aí. É o privado, é o investidor que eventualmente será a empresa que concorrerá na licitação, ela já começa a fazer os estudos.
né? Então ela fica bem na fase preliminar de um processo de PPP. Esse é um instrumento super interessante porque o governo não arca com esses custos, né? O governo ele autoriza a empresa a fazer os estudos, as empresas fazem os estudos nos 3 campos, né? Legal, técnico e econômico, por conta e risco. E o governo nem se obriga, né? Nem vai se obrigar a aderir a esse estudo. Mas quem ganhar o projeto lá na frente, no edital de licitação, vai ter lá uma cláusula dizendo que a empresa que ganhar a licitação vai pagar, né, vai ressarcir os custos desses estudos. O governo mantém o poder de decisão entre os projetos analisados. Então podem aparecer 2, 3 projetos, 4, às vezes até mais. Ela pode escolher um, ela pode escolher 2, pode escolher parte de cada um, enfim. O poder de decisão, o poder estratégico de decisão é sempre do lado do governo. Bom, a PMI deverá conter. Tem que ter uma delimitação de escopo. Qual que é o objeto principal desse projeto? Eu quero fazer um hospital de 250 leitos, de alta complexidade, enfim, tem que ter essa... delimitar, né? Você tem que passar em linhas gerais o que é esse projeto. Obviamente que você não tem condições de detalhar ainda, mas você tem que botar um norte, né, para os estudos. Você tem que dar um prazo máximo para a realização dos estudos, valor máximo para ressarcimento, valor máximo da contraprestação pública, né? O ressarcimento, só para recordar, o ressarcimento é aquele montante que a empresa, né, o grupo de empresas que realizar os estudos, elas vão ser remuneradas, né? Isso é o ressarcimento. Agora, o valor máximo da contraprestação, critérios para aproveitamento dos estudos, como a gente já mencionou anteriormente, os estudos eles têm que abranger as 3 áreas, né, de conhecimento, a legal, econômica e técnica. Então, os critérios de aproveitamento têm que descrever, olha, eu vou remunerar o estudo de legislação dessa forma, vou remunerar o estudo econômico dessa outra forma e o estudo técnico dessa forma. Bom, obviamente a PMI deve ser objeto de ampla publicidade, né? Manifestação de interesses da iniciativa privada, as MIPs. É uma proposta de projeto apresentado pelo ente privado, ela vem antes da PMI, ok? Então aqui quem começa, quem starta o processo é a iniciativa privada. A iniciativa privada conhece um determinado município e tem a percepção que esse município precisa de um determinado projeto, ela pode apresentar. Olha, o município, por que você não apresenta um projeto com a seguinte característica? Como já mencionei, a apresentação espontânea de projetos, de propostas de projeto para o grupo privado interessados. Após a apresentação da proposta de projeto pela iniciativa privada, os documentos são analisados pelo governo. Então, eles apresentaram, a iniciativa privada apresenta uma MIP, apresentando uma ideia de projeto, o governo vai e analisa. Se houver a compatibilidade da proposta apresentada com o interesse do governo, abre-se um chamamento público para que quaisquer interessados possam se cadastrar para desenvolver os estudos de modelagem do projeto. Tá certo? Então o privado vai, recapitulando, o privado vai, apresenta uma ideia de projeto, através de uma MIP, o governo analisa, fala, legal, gostei, vamos fazer esse projeto mesmo, aí esse governo, na sequência, ele tem que lançar um edital de chamamento, abrindo o mesmo escopo do projeto para todos os interessados em desenvolvê-lo. A MIP deverá conter descrição do projeto, obviamente, tem que falar qual o objeto, né, qual que é o projeto em si, características do empreendimento, relevância econômico-financeira, benefícios sociais que serão gerados, não só benefício econômico, né, o social tem que estar sempre presente. Vamos falar das vantagens da PMI e das MIPs, tá? Os estudos, enfim. Para os governos e para as empresas. Vamos começar listando aqui as vantagens do governo. Independe de orçamento público para a realização.
confere maior celeridade ao processo, porque não está condicionado a 8666, você não precisa contratar. Através de um edital de chamamento, é um processo super simples, você autoriza as empresas a fazer os estudos, né? Como você não tem comprometimento nenhum com os estudos, você pode fazer dessa forma. Assegura que o modelo de negócio proposto pelo parceiro privado é aderente ao mercado. Se o estudo vem do mercado, vem da iniciativa privada, você já tem a certeza que esse projeto ele é aderente ao mercado. O governo otimiza seus recursos humanos para o direcionamento estratégico do processo e não para os aspectos operacionais. Né? Obviamente, já tivemos experiências assim que, por exemplo, a gente foi desenvolver um projeto de hospital e a Secretaria de Saúde não tinha ninguém para desenvolver esse projeto internamente. E aí, quando o projeto vem de fora, a Secretaria ficou só na coordenação, né? Na coordenação técnica. E isso dá um dinamismo muito interessante para o setor público. Assegura a viabilidade de projetos em setores inovadores, em que a área técnica do governo não possui especialistas. Até no setor de saúde, até num projeto no hospital isso acontece. Né? O setor privado está muito mais a par do estado da arte de um hospital do que o setor público. Né? E ele tem condições de sugerir, de propor situações, de propor soluções que são bem mais interessantes do que se fosse desenvolvida somente com a visão do setor público. Maior espaço para diálogo com o ente privado. Aqui, obviamente, que esse maior espaço de diálogo entre o público e o privado pode ter um lado escuro aí, mas a gente está mencionando aqui só o lado bom da coisa. Né? O lado bom é que os projetos já começam a ser alinhados, né, tecnicamente entre o público e o privado desde o seu nascedor. Agora, olhando para o lado das empresas. Melhor entendimento da ótica pública na viabilização de projetos de infraestrutura. Participação no desenho do modelo de negócio proposto. Possibilidade de instituir relação de confiança com o ente público. Isso tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Vamos olhar só para o lado bom, ok? Maior espaço para diálogo com o ente público. Também lado bom e lado ruim. Vamos olhar para o lado bom, técnico. Ampliação do universo de atuação, aumentando o portfólio de projetos. E capacidade de diferenciação e inovação em relação às outras proponentes. É uma forma da proponente se destacar. Né? Nós tivemos um exemplo claro disso, lançamos uma MIP, não vou ser muito específico em termos de projeto, lançamos uma MIP e uma das propostas veio com uma inovação no lado legal, com as características legais do projeto, fazendo uma inovação. Sugerindo ao setor público desenvolver o projeto de uma forma um pouco diferente em termos legais. E esse projeto foi aceito e realmente foi um sucesso. Tá? Hoje ele é um projeto diferenciado, identificado pelo mercado como um projeto inovador. Vamos falar das etapas de viabilização de PPPs. Aqui a gente já está entrando lá na questão de cronograma, né, estimativa de prazo para a viabilização de PPPs. Nós fizemos aqui um fluxo, né, de informação. Isso é um fluxo acadêmico, talvez ele seja um pouco otimista demais, a gente tem que fazer alguns ajustes a ele. Vamos considerar que um projeto seja encaminhado ao governo via uma MIP, o governo analisa o projeto e aprova o projeto. Aí o governo tem um tempo para fazer isso, depois desse tempo publica o edital de chamamento, onde cadastra mais empresas interessadas no projeto, né, conforme a gente tinha mencionado, faz o cadastro, autoriza essas empresas a executar o projeto, essa empresa tem um período aí para executar o projeto. A gente colocou aqui 60 dias. Mas isso vai variar, tá? Isso vai variar de setor para setor. 60 dias dependendo do setor, é impossível desenvolver um estudo desse em 60 dias, tá? Então por isso que eu falo que isso é um pouquinho otimista. Aí existe a entrega, né, dos estudos do PMI pelos grupos privados. O governo tem um prazo aí para analisar os estudos e publicar as minutas e tal. Essas minutas vão lá para a consulta pública das minutas, enfim, tem todos aqueles prazos legais. Aí tem mais um prazo para publicar o edital. Publicou o edital, tem mais um prazo para analisar as propostas recebidas, determinar quem é o vencedor. Como eu já falei, esse é um cronograma, eu entendo que é bem
otimista, né? Principalmente a etapa 2, aí, esse prazo para estudos, aí 60 dias é muito curto, enfim, tem esses prazos finais aí de entrega de proposta, assinatura de contrato e publicação digital. Esse finalzinho aí geralmente tem um monte de impugnação, é difícil um projeto que não tem uma impugnação, tal. Então a gente pode encarar esse fluxo aqui como um fluxo acadêmico, tá? Agora um fluxo real é algo um pouco superior a isso. Então, considerando esses prazos, a gente consegue ver que nós teríamos um prazo de 285 dias se a gente considerar uma PMI. PMI é aquilo que é startado pelo governo. Agora, se a gente considerar a MIP, que é startada pela iniciativa privada, nós estamos falando num prazo aí de 345 dias, quer dizer, um ano. Tá? E assim, realisticamente falando, esses projetos eles são desenvolvidos no prazo de um ano para mais. É muito difícil acontecer num prazo inferior a esse. Conforme eu já mencionei, os prazos poderão variar de acordo com as características de cada projeto. É isso. Obrigado. E qualquer necessidade adicional, qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição.